está conversando aqui com o Dr. Rafael Zapata, médico oncologista. Estou tirando as dúvidas aqui sobre tratamentos, prevenção, para a gente falar um pouco, trazer informação de qualidade para falar sobre o câncer, como o doutor já falou, antigamente, né, não se falava nem o nome da doença. Agora a gente está falando mais porque tem Sim. tratamento, né, tá evoluindo, é importante. E é bom tirar esse estigma, né? Porque as pessoas conseguem ir mais atrás, né, do problema, né? Ou fazer uma prevenção melhor, né? Porque quando não se falava disso, o pessoal deixava isso quieto, ninguém sabia quais exames tinham que fazer, os cuidados que tinham que tomar. Hoje em dia fica quanto mais informação, melhor, né? Com certeza. Doutor, vamos falar um pouquinho então do tratamento multidisciplinar. A gente sabe no centro oncológico, além dos médicos oncologistas, tem outros profissionais que também fazem todo o atendimento, que também é muito importante. Como que isso acontece ali na prática? Como que é? Ótimo. Na oncologia, o médico não trabalha sozinho, definitivamente. A gente precisa de toda uma equipe. Além de médicos bem qualificados, né, que tratam com empatia, que entendam o paciente não como uma pessoa a mais ou um número a mais, mas como um ser humano. Isso é muito importante. Então, o médico por si só tem que ser humano e tem que ser atualizado também para poder fazer um melhor tratamento possível. Mas não só depende do médico, longe disso, depende de todo mundo. Um paciente que frequenta um serviço oncológico, como por exemplo o centro oncológico, ele tem que ser bem tratado desde a recepção. Desde do segurança que acolhe o paciente na entrada, a recepcionista, a equipe de enfermagem que faz todo esse cuidado com o paciente, que acompanha, que faz a infusão, a farmácia, né? E toda a equipe administrativa também tem que entender bem o caso desse paciente para tentar fazer o melhor possível. Lá no centro oncológico a gente tem uma questão muito, muito interessante que a gente chama de concierge. Né? O que é o concierge? O paciente oncológico, quando é recém-diagnosticado, é muita coisa nova na vida da pessoa. A pessoa não sabe quais exames têm que ser feitos, para quê, aonde que faz, não sabe onde que vai atrás para fazer os exames. Então a gente tem um suporte que, mesmo que não tenha relação com a gente tem todos os locais, endereço, etc. Vai fazer exame, tem em tal lugar, tem as opções, você pode escolher, né? Precisa de passar com outros profissionais, né? Tem também referências, para que o paciente que vai fazer o tratamento oncológico precisa de um network muito grande, precisa passar com a psicóloga, né? Que é importante. Essencial. É essencial, porque a gente não pode deixar a parte psicológica de lado. Isso ajuda no tratamento, isso ajuda a paciente a tolerar bem o tratamento, a fazer tudo direitinho, né? Precisa de um nutricionista também para dar esse suporte. Muitas vezes o paciente perde peso, né? E várias outras especialidades, né? Outras especialidades médicas também, neurologista, endócrino muitas vezes, cardiologista, isso é importantíssimo. Mas, além dos médicos, a equipe multidisciplinar é importante nesse manuseio do paciente, para fazer toda essa logística em relação à parte burocrática também. Né? A gente vai pedir para o convênio, paciente, mas o que eu faço? Onde que eu tenho que entrar em contato? Não, lá, por exemplo, no centro oncológico tem toda uma equipe que vê todo esse trâmite para o paciente para iniciar o tratamento. Com certeza, esse atendimento humanizado, multidisciplinar faz toda a diferença, né? Não só a medicação, mas tem outros profissionais que ajudam muito. Para quem sempre cuidou e tem o câncer, qual que é a explicação? É difícil, né? Tem causas que a gente não consegue explicar. Isso é fato. A gente ainda tem muito que estudar, né? O ser humano ainda tem muito, tá engatinhando ainda, né? Então, a gente nunca não sabe quem de fato vai desenvolver ou não, né? Tem todos os fatores de riscos que a gente falou, né? Mas muitas vezes a pessoa não tem fator de risco nenhum e acaba desenvolvendo. Mas acontece esses casos, sim, que a gente não sabe exatamente qual foi a causa específica para cada paciente. Mas, bom, espero que quando seja diagnosticado, independente se tem fator de risco ou não, que faça o melhor tratamento para poder chegar à cura aí. Realmente, casos que não têm explicação, às vezes a gente vê pessoas muito jovens, aí as pessoas perguntam, nossa, mas né, já foi diagnosticado?
né? É que também não tem explicação, né, doutor? Isso. E quanto mais jovem, maior chance de ser hereditário. Mas eu falei que só 20% é hereditário, né? Mas quanto mais jovem, vai aumentando um pouquinho essa porcentagem. Aí, muitas vezes, até uma análise genética é interessante para saber se realmente tem algo hereditário ou não. Mas muitas vezes não tem. Muitas vezes não tem uma causa específica de fato, né? Na maioria das vezes tem, mas existem suas exceções. Por exemplo, nesses casos de hereditário, né? Se uma pessoa teve, aí o filho, né, o irmão, o pai também tem que fazer exame para ver se tem? Como que funciona? Como Ótimo. Dependendo da alteração hereditária, tem sim, né? Então, a pessoa faz uma análise, por exemplo, vem o BRCA mutado, que é aquele famoso caso da Angelina Jolie, né? Aí as pessoas da família também têm que fazer o exame. Normalmente, esses grandes laboratórios, eles faz parte do pacote mesmo, quando a pessoa vai fazer um exame genético, incluir outras pessoas da família para pesquisar. A gente recebeu aqui mais um comentário, doutor. É a Jussiene Curita, psico.jussiene Curita. A Jussi, gosto muito dela. Ela disse que Ela o é doutor ótima. Rafael é o melhor oncologista de Mogi das Cruzes. E falou que o Centro Oncológico de Mogi tem funcionários maravilhosos e qualificados. Bom receber elogio, né? Ah, é bom, é sempre um prazer. Obrigado, Jussi. Eu fico lisonjeado aí. Obrigado pelo carinho. Como que é para o senhor trabalhar no Centro Oncológico? Essa rotina aí de trabalho, os pacientes... gosta, né? Como é que se sente? Já é a sua casa? Ah, já me sinto bem lá. Tô lá desde 2017. Tô lá desde 2017, fico terça e quinta-feira lá, né? Então, e todo a equipe é muito acolhedora, né? Então, com certeza é minha casa lá. É um lugar que eu me sinto muito, muito acolhido e eu tenho um carinho enorme pelos pacientes. Por que o senhor resolveu fazer a oncologia? O que teve alguém aí que te incentivou? Como é que foi? Ó, eu queria fazer cardiologia, na verdade. Eu foquei minha faculdade inteira na cardiologia. E para fazer cardiologia, você tem que fazer clínica médica antes. São 2 anos de clínica médica. Não é que nem recém-formado, assim, que é clínico, né? Você vê pacientes mais graves, UTI, emergência, intubação e etc. E aí, nesse meio intervalo, eu tive um contato muito grande na oncologia, né? Então, eu fui criando um amor por cuidar de pacientes oncológicos, né? Então, foi na minha residência, que é na especialização, né, de clínica médica, que eu decidi fazer oncologia. E eu acho que eu sou muito feliz nessa área, por poder cuidar das pessoas nessa situação vulnerável, né, nessa situação difícil, nesse momento difícil da vida. E a gente pode falar, doutor, que não é só o atendimento ao paciente, tem a família, os amigos, quem está ali no dia a dia também acaba, né, tendo contato com o médico. Muito, Jana. Quando a gente cuida de paciente oncológico, a família está muito envolvida, né? A família, muitas vezes na primeira consulta vem a família junto, né? As pessoas da família vêm junto, porque está todo mundo muito envolvido, né? Cria um ambiente de preocupação, né? Então a gente tem que ter essa empatia para conversar com a família, explicar, né? É importante, isso faz parte do nosso dia a dia mesmo. E como é que tem sido? As pessoas estão, né, quando recebe o diagnóstico e tem que contar para a família, porque o médico é o primeiro contato. Como que é depois? Algumas vezes até acontece da família vir conversar um pouquinho antes da consulta, né? Mas a gente sempre quer que o paciente saiba também. É importante o paciente saber, porque muitas vezes o paciente ele tá consciente, ele quer saber os detalhes do caso. Então, a gente tem que explicar da melhor forma possível, né, pro paciente, para a família, para todo mundo tá sabendo o que está acontecendo. Porque muitas vezes o paciente oncológico tem descompensações, tem intercorrências, é importante a família saber direitinho. Porque, por exemplo, amanhã ou depois, de repente, vai parar no hospital, por qualquer intercorrência que seja, é importante a família saber conversar com os médicos do hospital, ter
saber o que está acontecendo com o paciente. Isso a gente, como oncologista, a gente pensa muito na família também. Lógico, o paciente em primeiro lugar, mas a família é muito importante. Doutor, a gente pode dizer a questão de tempo de tratamento? Às vezes as pessoas, né, têm a dúvida. Existe um tempo limite? Como que funciona? E também tem uma questão que eu tenho dúvida que as pessoas falam. Depois de 5 anos que a pessoa está curada, né? Se faz o exame e não deu. Como que funciona? Isso é uma pergunta bastante feita para mim no dia a dia, pelos pacientes, pelos familiares. Depende muito de cada situação. Então, por exemplo, um tumor de intestino, muitas vezes vão ser 6 meses de tratamento de quimioterapia, né? Em média. E a gente acaba acompanhando, de maneira geral, né? Tirando suas exceções, depois que o paciente fica sem tumor mesmo, por 5 anos, em média. Por que 5 anos? Porque, teoricamente, nos primeiros anos é a chance maior de voltar. Quanto mais inicial, mais é a chance. E o tempo vai passando, vai diminuindo a chance de voltar. Depois de 5 anos, a chance da paciente ter outro tipo de tumor é igual à população comum. Né? Então, teoricamente, a gente até pode pensar em dar alta se a paciente não tiver nada por 5 anos. Né? Então, esse é um número cabalístico que a gente usa, mas não é para todos os casos, né? Caso a caso. Vamos, então, chegando no final aqui da nossa conversa, doutor, deixar um recado, então, para a paciente, para quem acompanha, para os familiares, essa questão da informação também. Tem qualquer dúvida, pergunte, né? Pergunta para o médico, que é quem vai esclarecer, porque às vezes as pessoas entram na internet em alguns sites aí que nem todos têm, né, confiável, tem informações confiáveis. Então, entrar em locais aí que tenham informações confiáveis, no INCA, né? Ministério da Saúde também, Centro Oncológico, para ter informação correta, para ninguém ficar, né, pensando ou perguntar para o médico, que é a melhor saída. Sim, com certeza. Onde pesquisar é muito importante, né? Saber sites confiáveis, não entrar em questões duvidosas, né? Em buscas duvidosas ou de fontes não confiáveis ou de pessoas que não têm relação com saúde nenhuma, que nem trabalham com saúde. Então é muito importante tirar dúvida sempre com a equipe médica, com a equipe multidisciplinar também. Por exemplo, a enfermagem ajuda demais a gente no dia a dia, né? Os cuidados e tudo mais. Então, isso ajuda muito. E foi um prazer enorme poder estar aqui, Jana, no podcast, no primeiro podcast do Centro Oncológico. Espero que tenham muitas ainda apresentações aqui, podcasts do Centro Oncológico, com os profissionais de lá. Tem muito que a gente falar de oncologia com outros profissionais que eu tenho certeza que vão ser muito bons quando vierem também. E espero que tenha tirado as dúvidas de todos aí, tenha ajudado as pessoas nessas informações. Com certeza, doutor. Muito bom, passou bastante informação e também a gente mostrou esse cuidado aí com os pacientes e com os familiares, que também é essencial.